Com palavras, um homem pode tornar o outro bem-aventurado ou levá-lo ao desespero. As palavras despertam afetos e são um meio universal de influenciar os seres humanos. Portanto, não subestimemos o uso das palavras na psicoterapia. Sigmund Freud. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Tanto Freud quanto a Bíblia traz pra gente o poder de falar para se curar. E eu acho muito interessante porque na própria Bíblia a palavra usada para pecado, confessai os seus pecados uns aos outros, é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Então quando a Bíblia fala sobre confessar os pecados, ela não está falando sobre aquilo que moralmente a gente entende como pecado, que é essa coisa, 7 pecados capitais, né? A gula, o adultério, o assassinato, enfim, essas coisas todas. Mas está falando sobre errar o alvo. A palavra que aparece é errar o alvo. E se a gente erra o alvo, e se a gente quer ser curado disso, a gente precisa falar para outra pessoa. E é sobre o poder de falar e se curar que eu quero falar no Diariamente de hoje. Esse quadro aí com reflexões diárias que vocês gostam ou não. Então vem nessa comigo. Tem essa história, né, de que Freud estava com a Ana O lá, né, a paciente famosa dele. E ele ficava fazendo perguntas para ela. E uma hora ela falou assim: você pode deixar eu falar, por favor, querido? Você me interrompe, você confunde o meu fluxo de pensamento. E ela falou assim: quando eu tô aqui, eu falo tanto que parece que eu me curo, né? E cunhou-se esse termo da psicoanálise chamado Talkative Cure, ou a cura pela fala. E em outro caso também, essa paciente inclusive fala que quando ela fala, ela limpa chaminés. Falando sobre limpar a garganta, né? Como se fosse a chaminé e a fumaça, essas palavras que a gente fala. E desde então a psicoterapia, ela trabalha nesse campo. Eu não tô aqui para vender psicoterapia, não quero dizer o que você tem que falar, que abordagem você tem que seguir. Eu sou um grande fã da TCC também, não tenho nada contra TCC, não tenho nada contra Freud também, a gente pode aprender de todo mundo. Mas eu tô falando disso porque chama muita atenção esse termo, a cura pela fala. E aí a gente tem do outro lado a Bíblia, né, que é esse livro sagrado, que por anos também é fonte de sabedoria. Tem muita gente que usa aí de uma maneira errada, mas eu acho que tem muita inspiração ali também. E no livro de Tiago, ele fala sobre isso, né? Confessai os seus pecados ou as suas faltas, né? Ou as suas transgressões uns aos outros e orai um pelos outros e vocês serão curados. A importância da fala. Jesus fala: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, essa transformação do sentimento, que é uma coisa subjetiva, que está dentro, que está no coração, para algo prático, para algo palpável. A boca transmite algo que está dentro de você. Então, também traz aí essa ideia de tirar de dentro. A gente está vivendo a epidemia da solidão. Isso aí você já deve ter visto várias vezes nas suas redes sociais, nos seus vídeos do YouTube e tudo mais. E isso é um problema porque quanto mais as pessoas se isolam e o mundo delas se resume à tela do celular, à tela do computador e aos amigos online, tira da gente esse fator poderoso que é o poder de se comunicar, o poder de falar e o quanto que isso ajuda. Na minha caminhada, eu que já tive vários problemas da cabeça, já tive burnout, já tive depressão, sou uma pessoa muito ansiosa, e falar, né? Esse vídeo é um incentivo ao falar. Falar é uma coisa que pra mim me ajuda 100% a falar com um amigo. É óbvio, né? Não substitui a terapia, você falar com um profissional, etc. Mas eu tô fazendo esse vídeo justamente para as pessoas que têm dificuldade de falar ou às vezes não vai ter acesso a uma terapia. Cara, primeiro que eu acho que essa coisa de não ter amigos é muito difícil. Eu fico muito triste quando eu escuto uma pessoa falar: eu não tenho melhores amigos. Eu gosto mais de animal do que de gente.
Tipo, tudo bem, eu amo os animais também. Mas eu não colocaria nessa hierarquia, entendeu? Porque as pessoas, a minha comunidade é o que me cura. Ah, mas te cura de quê? Me cura de tudo, gente. Às vezes eu ligo pros meus amigos pra desabafar e a última vez que aconteceu, eu tava passando por uns problemas assim de luto, tava me sentindo muito sozinho no mundo, né? Não sozinho na vida, assim, sozinho no mundo, meio largado e tudo mais. E aí eu liguei pro meu amigo e eu comecei a falar, e eu falava assim, amigo, eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou. E eu começava a falar umas coisas e ele só me ouvia. Quando terminou, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, nossa, Kleber, você tava falando tanto, você tava parecendo a Inês Brasil falando. Eu não entendi nada do que você falou. Mas assim, e aí ele, de alguma forma, ele me aconselhou, né? Mas só o fato de eu falar e falar coisas sem sentido pra ele já me aliviou num nível tão grande que eu consegui seguir. Eu consegui, mesmo sem fazer... Eu não tinha nexo nenhum o que eu tava falando pra ele. Eu lembro que eu falava coisa do tipo... Nossa, eu não me sinto eu mesmo. Parece que eu saí do meu corpo e tô vendo a minha vida de fora. Umas loucuras, assim, grande. E ele falando assim, amigo, você parece a Inês Brasil falando. Não tô entendendo nada que você tá falando. Você tá falando nada com nada. Mas assim, né, te dou um apoio. Eu acho que você precisa, né, focar no momento presente, nas pequenas coisas, no que você consegue controlar. E foram conselhos muito bons, mas o que me ajudou mais foi tirar de dentro do meu peito pra uma pessoa que eu confio muito e que sabe quem eu sou, sabe? E eu sei que muitas pessoas não têm o privilégio que eu tenho de ter pessoas tão próximas e tão íntimas. E se você não tem, eu sugiro que essa seja a primeira coisa que você tem que fazer. Eu acho tão difícil aqui na internet as pessoas buscarem por dinheiro, porque o incentivo nessa rede social, em tudo que a gente faz na vida, é sempre a busca pelo capital, né? Porque a gente vive num mundo capitalista e não tá errado buscar dinheiro. Mas tudo que tem aqui nessa internet, eu sinto que sempre vai... Mesmo o autodesenvolvimento, né? Que é esse nicho mais ou menos que eu tô, sempre vai ser uma coisa do tipo assim, você tem que se desenvolver porque você tem que ser mais produtivo, porque você tem que ganhar mais dinheiro, você tem que ter uma vida confortável, etc. E se fosse para dar um conselho para as pessoas, a primeira coisa de qualquer coisa que você tenha que buscar na sua vida é buscar ter amigos de verdade, ter uma rede de apoio, ter uma rede de amigos íntimos, pessoas que você possa ligar e que você possa falar qualquer coisa e até coisa sem sentido, que ainda assim para eles vai fazer sentido e eles vão te ajudar. Então, para mim, essa é a primeira coisa, você buscar ter amigos e amigos de verdade, sabe? E é muito importante, e aí você vai falar com esses amigos, e Jesus, né, na Bíblia, ele sempre incentiva a amizade, ele sempre estava em grupo, e ele tinha um grupo grande dele, ele tinha um grupo pequeno dele, de amigos mais íntimos do que os amigos íntimos que ele tinha, e ele sempre falava, e ele sempre incentivava as pessoas para falar. Quando Jesus ia operar milagres, nossa, virou uma pregação isso aqui, mas vamos que vamos. Ele falava assim, o que você quer que eu te faça? Ele esperava sair da boca da pessoa, por mais que ele soubesse o que a pessoa precisava. Então, é daí que vem a cura. Muitas vezes o milagre para Jesus, né, ele estava muito mais na conversa. Quando Jesus se encontra no poço com a mulher samaritana, o milagre que Jesus operou ali foi a conversa. Ele ouviu aquela mulher. Então, olha que loucura o poder de falar, de emitir sons com a boca que fazem sentido, o poder das palavras. E eu quero te dizer que isso é uma coisa tão básica, né? É o pilar, é o fundamento de Freud, da psicanálise. É simplesmente a base, a pedra fundamental da psicoterapia. E eu tô trazendo isso também porque se você não acreditar na Bíblia, você vai acreditar na ciência. Psicoterapia é uma ciência aí, tá provado, tem um monte de fundamento também. Se não tivesse, vai em qualquer religião, meu amigo, vai em qualquer coisa que você acredita, que eu te garanto que vai ter alguém nessa religião, nessa coisa, falando que falar é muito importante. Durante muito tempo, eu participei de um grupo que se chama Celebrando a Recuperação. É um grupo no estilo Alcoólicos Anônimos.
que você vai, se reúne em grupos, fala assim, oi, meu nome é Kleber, oi, Kleber. E aí toda a liturgia, a oração da serenidade, só por hoje, eu participei disso, eu tenho zero vergonha de falar, porque pra mim foi uma das coisas que mais transformaram a minha vida. Então fica aqui até uma dica também, se você tá num momento que você precisa muito falar, você não tem amigos, você não tem coragem de falar aquele problema que você tá passando. Quando eu fui pro Celebrando, eu fui porque eu tava num fundo do poço que eu não conseguia fazer nada. Eu tava tão depressivo que eu não conseguia limpar minha casa. E eu não conseguia falar isso pra ninguém, porque pra mim era muito humilhante. Falar assim, eu perdi tanto o controle da minha vida que eu não tô dando conta nem das minhas tarefas mais básicas que existem. E aí eu fui pro Celebrando, e eu cheguei lá e é um grupo de pessoas, e nada do que é falado no Celebrando sai de lá. É um segredo que, assim, é até espiritual, né? Então a magia nesse sentido, de que você tá num lugar tão especial e protegido de privacidade, digamos assim, que você pode falar qualquer coisa. Eu falava de todas as coisas mais podres da minha vida, assim, que eu já pensei e tudo mais, e eu me sentia muito seguro, e eu saía de lá tão leve, eu saía de lá tão empoderado. E você ouvir as outras pessoas, porque, né, você se cura tanto por falar quanto por ouvir o testemunho das outras pessoas e perceber que eu não sou a única pessoa que tem defeitos de caráter, que eu não sou a única pessoa que tem problemas nessa vida, me fazia me sentir muito pertencente a uma comunidade. E a gente lá falava sobre as nossas recaídas, as nossas faltas, os nossos problemas. Então, cara, me fazia muito feliz o falar. É uma das coisas que eu mais sinto falta. Eu acho que por isso que o Diariamente começou também, porque eu tava muito sentindo essa necessidade de falar. Esse vídeo é um grande incentivo a você falar. Então fale, procure alguém pra falar, procure alguém pra você se comunicar. Se você tiver uma terapia, ótimo. Se você não tiver uma terapia, procure um Alcoólicos Anônimos ou um Celebrando a Recuperação da sua cidade. Se você não tiver nada disso, procure um amigo de confiança e comece a falar já dos seus problemas. Mas procurem alguém para vocês desabafarem. Não levem, quanto mais você engolir os sofrimentos, os problemas de vocês, quanto mais vocês colocarem para dentro, mais vocês vão se inflamar e se adoecer, porque já é comprovado que você ficar com muito problema na sua cabeça e não colocar para fora, adoece. E você vai se autodestruir se você não começar a falar. Não sou só eu que estou dizendo. Freud diz, a Bíblia diz, Jesus diz, todo mundo diz. Então vai falar para você começar a tirar isso de dentro de você e começar a dar um rumo diferente para sua vida. É isso que eu te aconselho 100%. Um forte abraço, me deixa aqui nos comentários o que você achou desse papo de hoje e até a próxima.